Paz e bem para todos nós que somos filhos amados do nosso Deus. Peçamos perdão ao nosso Deus para ouvirmos a Santa Palavra. Ó bendito e amado Deus, Pai Javé, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, peçamos perdão de todas as nossas falhas, pecadores que somos, mas na graça, no amor e na misericórdia, o Senhor enviará o Espírito Santo para nos iluminar e nos perdoando de todas as nossas falhas, conscientes e inconscientes, todas as nossas atitudes que não agradam o coração de Deus e aos irmãos. Meus amados, nesta sexta-feira, na oitava da Páscoa, o Evangelho é de João 21, dos versículos 1 até o 14. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela hora. Lá tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita e a barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes, e na verdade não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 peixes grandes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas, tentando meditar um pouco agora nessa maravilha, novamente Jesus aparece para os discípulos, nesta pescaria, e vamos pensar. Lancem a rede à direita da barca, e acharam. João 21, 6. A cena acontece dia após a ressurreição de Jesus. Os discípulos vão pescar e não conseguem nada naquela noite. Já pela manhã, Jesus na praia deu orientação certa: lancem a rede à direita da barca e acharão. Quase não conseguiram puxar a rede de tanto peixe. E vejamos, meus amados e amadas, que a todo instante Jesus está ao nosso lado. Trazendo para os nossos dias hoje, nós temos que viver a fé, a esperança,
na certeza que Jesus caminha e fala conosco. Jesus não nos deixa em um minuto sequer. Ah, mas eu sou pecadora. É por isso mesmo que ele veio para salvar nós pecadores, pobres pecadores. Porque, como ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico. E ele veio para os pecadores. Aquele que não tem pecado também, ele disse, atira a primeira pedra. Todos somos pecadores. Mas também podemos ser pescadores, mas pescadores de alma. Ah, mas como eu vou pescar alma? Eu vou falar o evangelho para as pessoas. Eu vou falar dessas maravilhas de Jesus. Que ele morreu, ressuscitou e está no meio de nós. Jesus vive. Estamos falando de 8ª semana de Páscoa, porque nós estamos relembrando os fatos que Jesus viveu e percorreu. Mas, na realidade, são lembranças, porque ele está presente. Nós estamos lembrando fatos passados. Mas nós temos que viver o presente, meus amados. Viver o que Jesus nos concedeu, que é o perdão, a misericórdia e o amor. O tempo todo o Evangelho nos fala do amor de Cristo para com todos nós. Então, porque nós temos essa certeza, é que nós vamos glorificar o nome santo de Jesus. Glorificado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele veio para nos livrar de toda a perdição. Meus amados e amadas, vivendo a palavra, nós temos que estimular a leitura do texto para todos os nossos irmãos. E rezando a palavra, vamos agora rezar. Senhor Jesus, quando os discípulos chegaram à praia, encontraram o fogo já aceso, pão e peixe assado, e aquela refeição renovou as suas forças, depois de uma noite de trabalho, sem fruto de um alvorecer tão promissor, com aquela pescaria abundante. Tu, Senhor Jesus, os alimentastes com pão e peixe, tomastes o pão e o distribuístes com eles. Essa fração do pão é o sinal da Eucaristia. Fizeste o mesmo com o peixe. Na Eucaristia, nós sentamos à tua mesa e tu nos alimentas com a tua própria vida, vida entregue na cruz e transbordante na ressurreição. E na Eucaristia, o Senhor nos fortalece, nos renova nas nossas forças. Obrigado, Senhor, dá-nos a graça de viver em comunhão convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao nosso Deus Pai, Javé, ao Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus. A Trindade Santa, nós estamos diante do Evangelho de Jesus, diante das palavras de Jesus e estamos vivendo estas palavras. Meus amados e amadas, Jesus vive, Jesus está presente cada dia em nossos corações, mais e mais. Portanto, vamos relembrar quando ele andava pregando e os discípulos perguntam, mestre, nos ensina a orar. Vamos repetir a oração que Jesus ensinou para os discípulos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, o Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Jesus, livra sim, porque só vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
E aleluia, e glória, glória ao nosso Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus.